Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Se vocês puderem colocar aqui, Ju, o áudio tá bom, a imagem tá linda, vocês estão maravilhosas aí, coloquem aqui no chat pra gente. A gente está acompanhando aqui, eu e a Anne juntinhas aí, o bate-papo ao vivo. Isso é maravilhoso, né? O que a internet nos proporciona, né? Essa junção de pessoas aí com o mesmo objetivo. Anne, a gente tem um pequeno delay da nossa transmissão para os comentários aqui, mas a gente vai acompanhando devagarinho. Então, gente, quem puder colocar aí, Ju, tá ok, áudio tá bom para a gente poder começar, eu vou ficar aguardando aqui. Joia. E também verificar se está todo mundo nos ouvindo bem, né? Tudo certinho. Anne, é um prazer estar com você aqui. Você é uma grande musa inspiradora para mim, já há exatamente 5 anos e meio. 5 anos e meio, gente, que eu vi essa diva pela primeira vez num congresso online de alimentação. E foi ela que transformou minha vida e me encorajou a ser mãe novamente, né? Então, hoje eu tenho 3 filhos, graças a Anne aí, porque ela me proporcionou essa visão de que a gente pode ter saúde. E eu lembro, antes de te apresentar, antes de você falar, eu lembro numa entrevista que você falou, tá dando algum áudio duplo. Eu lembro que você falou assim, que chegou no Brasil e precisava ter saúde, né, para poder trabalhar, que não podia adoecer. E eu quero que você Exato. conte um pouquinho essa história para a gente. Anne, seja muito bem-vinda, se apresente, conte de onde Obrigada. você é. Então, na verdade, onde eu sou? Eu acho que sou mais das estrelas, viu? Mas, assim, dizer que nessa experiência humana, assim, como Anne Sophie, eu nasci na França, num vilarejo, numa cidade perto de um vilarejo, bem entre Paris e Bordeaux, bem no meio, assim. O vilarejo se chama Froze, né? Que porque na época da Guerra dos 100 Anos, os soldados ingleses, eles congelaram, então vem de Frozen, né? Mas a cidade que eu estou falando, a referência onde eu nasci é Poitiers, uma cidade bem no meio entre Paris e Bordeaux. E eu nasci lá, sabendo que eu não ia morrer lá, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que eu sabia que a minha vida era em outro lugar, sei lá. Cada um tem sua história, né? E eu conheci o Brasil, sabe, eu não acredito em acaso, eu não acredito em acidente, mas realmente na minha vida nada indicava, até eu conhecer o Brasil, que eu ia conhecer o Brasil, muito menos que ia morar no Brasil para 16 anos que eu estou aqui agora. E, e eu conheci através de um professor maravilhoso de ecologia, se não me engano, da Federal de Paraíba. Na época eu não falava nada de português, aprendi com vocês todos aqui na rua, nunca estudei, né? E quando eu conheci essa pessoa, e eu falei, meu Deus, eu estava indo estudar, finalizar meu bacharelado nos Estados Unidos, falei, cara, o Brasil tá aí, eu vou te visitar. E aí foi um pouco mais conturbado, eu tive que atravessar os Estados Unidos e ir até São Paulo, subir para Recife, enfim, mas foi muito top. Ele morava na Paraíba e foi assim, aquele amor à primeira vista. E eu sempre me lembrarei que, tipo, tinha dado uns 3, 4 dias que eu estava no Brasil, minha cabeça assim, um fervo, apaixonado por tudo, todos os sons, esse idioma maravilhoso, esse pôr do sol lá em João Pessoa, essa música, essas danças incríveis e tudo mais. E eu não sei, mas os brasileiros, eles queriam muito me mostrar os franceses. E eu pensava, eu não quero saber de francês, eu quero saber de brasileiros. E aí eu me lembro que nós fomos num bar para dançar, né? Eu dançava com meu amigo e os amigos dele adoram dançar, forró principalmente. E aí eu queria te apresentar essa pessoa. Daí virou essa pessoa, era um homem de uns 50, 55 anos, eu acho. Daí ele falou, apresente-se. Daí eu quero falar, e aí? Ele falava francês. Falei, mas eu não quero saber. Daí ele falou, o cara me perguntou, quando que você chegou? Daí eu acho que eu respondi, quinta-feira. Aí ele falou para mim, eu também, 15 anos atrás. E na minha cabeça eu fiquei pensando, nossa, que exótico, vir aqui, nunca mais voltar, que exótico. E olha eu hoje, né? Só que isso daqui foi a percepção romantizada, né? Daí voltei para a França, eu queria conseguir recurso, porque eu trabalho com conservação da natureza, isso daqui é uma meta muito forte no meu coração. E aí todo mundo fugia de mim lá na França. Falei, quer saber? Dane-se. E eu vendi meu carro, meus jeans, Levi Strauss, meus livros, tudo que eu tinha eu vendi. Fiz contato com 2 pesquisadores
que tinham os nomes americanos. Eu pensei, eles devem falar outra coisa, né? E aí os dois me falaram, quer aprender? Então venha. Eu falei, beleza, então estou indo. Eu não tenho restrição quanto a isso. E aí eu vim para o Brasil. Eu me lembro que eu estava no aeroporto de São Paulo, pensando, peraí, eu tenho que comprar alguma coisa. Eu comprei, sabe aqueles livrinhos de Hello, my name is... Aonde está a rodoviária? Sabe essas coisas? E eu tinha 1 hora para achar o caminho para ir para Barra Fundo, para ir para um vilarejo chamado Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo, para ir para trabalhar e aprender com esses caras. E foi assim. E aí, com essa experiência, assim, sabe, eu tive uma experiência meio que, eu não sei, espiritual, eu vou chamar, né? E aí eu descobri que eu tinha que voltar aqui, que a minha meta está aqui em Foz do Iguaçu, a princípio. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que dar um jeito. Então eu fiquei 6 meses, né? 3 mais 3, porque eu morava na fronteira, então dava para renovar. E daí, quando eu voltei, eu falei, não, eu preciso fazer meu mestrado, porque eu vejo que sem diploma você não é ninguém no Brasil, ninguém vai me ouvir, apesar de você pode falar umas coisas lindas, mas sem teus diplomas, a gente julga muito pela capa, né, no Brasil. Até eu acho que agora a gente está abrindo os olhos, porque tem muito doutorado que não é tão inteligente emocionalmente falando, tem outras inteligências do que instrução e diplomas, né? E aí, quando eu voltei, foi aqueles 6 primeiros meses onde eu fui assaltada, com cacetete, metralhadeira, perdi tudo. Eu sofri um bullying, uma pressão no trabalho medonha, feia, sabe? Muita dificuldade. E aí, assim, eu vinha de um lugar com menos 35 graus, eu estava no Canadá, aí eu vim para o Brasil, já recebi 35, 70 graus na cara ao chegar, né? E daí, pouco tempo depois, também a alimentação aqui, com o calor que está muito forte aqui em Foz do Iguaçu, meu corpo começou a não funcionar. Eu acho que eu peguei uma virose, com todo esse trauma de comissão de cérebro, essas pressões desleais no trabalho, sabe? Eu sem recurso, enfim, eu tinha $2.000, comprei uma impressora, um Fusca, pronto. E aí comecei a querer trabalhar, mas daí o povo não via isso com bons olhos. E isso daqui, para mim, foi uma surpresa. Peraí, eu estou trabalhando de graça para vocês e vocês não querem? Como assim? E daí eu fui para o posto de saúde, que eu estava assim, miserável. E aí o generalista que me atendeu com mau gosto, uma má vontade que dava dó. Daí ele olhou para mim, daí eu vi que as pessoas que pagavam o plano de saúde eram atendidas antes de mim, por mais que eu estava morrendinha lá. E daí o cara olhou para mim e falou, eu falei os sintomas que eu estava sentindo, ele falou, pode ser meningite. Mas ele disse aquilo ali como se fosse assim, pode ser gripezinha, sabe? Daí eu fiquei pensando, caramba. Daí eu falei, mas eu já não tenho muito dinheiro, né? Daí ele falou, quanto que você tem? Olha só, mercantil total. Essa é a bela indústria da doença, né? Daí eu falei, na época eu acho que eu tinha uns R$ 125. Ele falou, dá para fazer um exame de sangue. Virou as costas e foi embora. Aí eu falei, caracas, eu tô aqui sozinha. Tudo bem, para mim não é problema estar sozinha, mas eu vi que eu tava sozinha mesmo. Que mesmo os caras que supostamente estão aqui para te ajudar não estão nem aí. Você pode morrer de boca aberta ali, tranquilo. Aí eu falei, não, eu tenho que ser soberano quanto à minha saúde. Então eu tenho que prevenir ao invés de remediar, porque eu vejo que eu não vou ter condição de pagar. Então, bora. E aí eu abri uma caixa de Pandora, que logo depois me conheceu. Por quê? Porque quando vi o tamanho da enganação, que não é para os seus belos olhos, e sim pelos interesses pecuniários, né, financeiros, cara, isso daqui fere minha ética, fere o meu coração, fere meus princípios, fere tudo que eu sou. E daí tem um momento assim que você fala, cara, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu via muito sofrimento desnecessário, eu falava, caramba, e esse médico aqui, será que não vai falar? E não falava, e eu ficava pensando, cara, eu posso não ser reconhecido, eu posso, mas pelo menos tentar despertar as consciências, tirar o véu da ignorância, ninguém vai me tirar desse lugar. E aí eu comecei. E olha que eu sou tímida, hein? Comecei a engolir aquilo ali e comecei a fazer, sabe? Todas as lives eu dizia sim, as conferências, sabe? Os congressos, tudo. Comecei a criar um canal, comecei a difundir e tudo que eu estudava, eu falava, cara, eu tenho que falar isso para eles. Eles, eu digo, a família planetária, né? E aí, aproveite quem quiser, mas pelo menos a informação está lá. E agora eu vejo brotar um monte de centelhas divinas fazendo esse lindo trabalho, né? Então,
estou admirada, feliz. O seu feedback, para mim, é mais um motivo para ser grata, né? Porque quando tu faz as coisas com o coração, o retorno é muito satisfatório. Energeticamente, me nutre, você não faz ideia. Não tem pagamento melhor, sabe? Realmente. Então, basicamente, é assim que eu me comecei, assim, a ser essa pessoa pública no Brasil. Pessoal, vocês viram que furacão que eu trouxe, né? Isso é um presente para vocês, viu? Recebam isso daí como um presente de vida, viu? Escutem muito bem o que essa diva aí tem para dizer, porque que incrível, né? Que tudo que você passou e você. E olha, eu assisti um encontro ao vivo seu com vários médicos. Você lembra disso? Vários médicos. Era uma reunião de vários médicos falando sobre saúde. Você é formada em biologia, não é isso? Eu sou formada, eu tenho Biologia doutorado. aqui no Brasil? Ou lá? É, então, o bacharelado eu fiz na França, o mestrado eu fiz no Canadá, e aí o doutorado eu fiz entre Portugal, Inglaterra e Brasil. E olha, a revalidação de diploma é outra. Que dor de cabeça que saque. Eu tenho doutorado em rivalidade no Brasil, mas as autoridades querem que eu revalide o meu bacharelado, que tem 20 anos de idade, que eu não tenho o que eles querem, mas eles estão me ameaçando, porque o doutorado em rivalidade não serve para nada, o que eles querem é bacharelado. E a minha universidade na França não tem o que eles querem, então tô ali, ó, naquele samba, tentando satisfazer as exigências meio cego, meio ignorantes, né? Eu não quero problema com ninguém, mas também, então, assim, sobretudo, hoje, eu sou terapeuta holística, é isso que eu respondo para evitar contratempos e dor de cabeça, tá? Mas, assim, o que eu estudo desde que eu me lembro de ser gente é vida. Eu adoro chegar aos limites do conhecimento. O meu intuito é muito genuíno, né? Porque eu era pequenininho quando comecei, não foi uma coisa, porque dá dinheiro. Na verdade, nem dava. Tanto é que eu estava te comentando, Ju, em off, né? Que eu, no Brasil, me mantive porque eu dei aula de flauta, aula de dança afro, porque eu dei aula de idiomas, porque, sabe, aula de... Depois, né, aprendi a cozinhar desse jeito diferenciado, então mostrei o caminho para muita gente. Eu fiz muito concerto de música, eu fiz, sabe... Eu tive que ter muitas cordas ao meu arco para me manter aqui. Eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Para mim, essa vida é uma riqueza só. Mas, assim, dizer que você é bióloga, te faz comer, olha, não te faz comer. A não ser que tu... Mas nesse encontro que eu estou me referindo, eu lembro que você tinha uma voz, você chegava a gritar para conseguir ter voz perante essa bancada de médicos que estavam falando, argumentando sobre saúde, e você Sim. levantando a sua bandeira, falando a sua verdade. E eu achei aquilo, gente, de uma riqueza tão grande. E aquela imagem eu tenho nitidamente na minha frente até hoje. E aquilo foi que me empoderou naquela época, há 5 anos e meio atrás, que eu comecei a mudar a minha alimentação. E ela, gente, me explicou virtualmente, sem ser diretamente para mim, que a alimentação é simples. É simples. E a partir daí eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, mas eu posso comer uma cenoura crua, uma verdura crua, assim, de forma tão... É só pegar, misturar, amassar um pouquinho, colocar um temperinho, que está tudo bem. Né? A gente que fica tentando... A nossa cultura está muito enraizada naquela alimentação muito pesada, com molhos muito condimentados, com muito artificial, com muita farinha, com muito refinado. E ela me mostrou essa beleza, né, do natural, de você realmente... Não que eu não tenha sido criado já num ambiente natural, mas ela me despertou mais ainda desse empoderamento, principalmente como mãe. Então, de lá para cá, tomei mais ainda energia e mais coragem. Mais um filho. Mais um filho, porque, olha, ter filho, eu estava conversando com ela, ter filho em cidade grande, atualmente parece uma coisa assim assustadora, né? Mas a criança fica doente toda hora, é virose. E ela me mostrou que é possível a gente ter filhos com saúde, com boa imunidade. Eu tenho aí 3 filhos que não ficam sempre com a imunidade alta, vivem no meio de várias crianças e não escorrem nem o narizinho. Então, isso é maravilhoso, foi uma libertação na minha vida. Sou muito grata a você, Anne. Muito obrigada por estar aqui. E eu quero saber em que momento, por incrível que pareça, a desidratação despertou em mim. Não foi pela Anne, eu comecei com a alimentação viva, com esse empoderamento de alimentação. Mas eu sei que em algum momento na sua vida despertou essa questão da desidratação. E eu acredito, não tenho certeza, você vai me confirmar,
que foi justamente para você conseguir ter esses confortos que você chama, né? Sensoriais, você poder estar comendo algo que te remetesse à sua alimentação antiga. Lá na França devia ser bem requintada, bem... Me conte um pouquinho como foi essa busca aí pelos alimentos desidratados. Então, na verdade, assim, eu tenho um histórico de saúde bem convencional. Eu nasci com tumores, tive tumores minha infância toda, minha vida escolar foi regida pelas cirurgias com anestesia geral e eu era uma criança alérgica, eles me dopavam horrores. Meus pais não sabiam, me entregavam com maior confiança e fé nos médicos e os médicos metiam a faca, não entendia, ficavam revoltados, tarará. Enfim, papo vai, papo vem, esse percurso, né? E com o passar do tempo, eu sempre fui muito anti aquilo tudo, porque eu sempre fui da natureza. Eu não queria remédio, eu queria fugir desses caras, mas, né? Você é pequenininha, eles te levam, você vai fazer o quê, né? E aí, com o passar do tempo, né? E eu sempre ficava cada vez mais receosa, né? Porque eles me mutilaram o pescoço, eles tiveram que me dissecar o nervo facial 6 horas, com o risco de destruir meu rosto pelo resto da vida, porque daí não cresce mais, enfim. Sou muito grato pelo cirurgião que fez isso, apesar dele, né, não entender, porque assim, eu cheguei no crudivorismo, essa alimentação viva que a gente está falando, essa alimentação onde tu não expõe o alimento, a cocção térmica, que acaba matando a bagagem enzimática, que é favorável à sua saúde otimizada, vamos dizer, como o gesto mais intenso, mais coerente para mim, o mais puro para alcançar a saúde otimizada. Nesta altura do jogo, eu já era vegana, né, essa alimentação desprovida de produtos animais há vários anos. Já há 3. Eu fui vegetariana, basicamente, assim, ovo lacto, né, desde que eu saí da casa dos meus pais, com 18 anos. Mas, assim, eu era muito, sei lá, a alimentação francesa é muito produtos animais, então tu não questione, meus pais não sabiam, enfim. Daí, quando eu fui me dar conta, nossa, no mesmo dia, em um dia, eu assisti um documentário que se chama Eating, e daí eu vi a relação entre a saúde e os alimentos, eu já estava nessa pegada de soberania na minha saúde no Brasil, mas foi no mesmo dia, eu peguei tudo que eu tinha, já entreguei para as pessoas, né, porque também tu não joga, enfim, alimentos, né, e daí eu comecei com esse percurso. E a minha saúde melhorou drasticamente depois que eu adotei uma alimentação vegana. Mas não quer dizer vegana industrializada, vegana, produzida em casa, né? A partir dos alimentos que brotam da terra. Só que tinha cocção envolvida, às vezes tinha um pouco de gordura excessiva, enfim. E teve uma coisa que eu tive, meio que uns resquícios, assim, que eram dores de cabeça, enxaqueca violenta, assim, que comecei a ter através de um trauma emocional, né, com um relacionamento muito difícil. E aí, depois aquilo ali virava, sabe, sempre que eu ficava muito vulnerável, me dava esse enxaqueca que me inviabilizava inteira. Então, para mim, o crudivorismo foi, de repente, isso daqui vai me resgatar. Quando eu entrei no crudivorismo, foi 2 anos, eu morava sozinha, eu e minhas 5 cachorras, né? E aí eu tinha uns 5 gatos também. E aí o que eu fazia? Eu tinha uma vida bem como eu esperava ser aquele máximo. Acorde cedo, anda e corre 5 quilômetros com a matilha, 40 minutos de yoga, suco verde, sabe? Água, só fruta até meio-dia. Depois, lá para as 3, 4 horas, uma refeição com folhas, fruta não doce, uns molhos incríveis, eu sou da pimenta, gente. E aí, à noite, eu também, sabe, pedalava uns 15 quilômetros, ia deitar. Já anotaram todo o ritual da beleza aí, né? Tá tudo anotadinho, né? Vida, sabe, isento de produtos químicos no cosmético, eu já tinha largado tudo aquilo, tá? Eu fazia meu sabão, eu fazia tudo, meu shampoo, enfim, e só comia orgânica, aquelas coisas, não usava nem sal, nem azeite, nem óleo de coco, nada. E realmente, assim, eu cheguei a um patamar que as pessoas falam, que magra, nha, 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 mas eu tava extremamente disposta. Imagina, correr 5 quilômetros de manhã, pedalar 15 quilômetros toda noite. Uma disposição em que, assim, as pessoas associam, tipo, a criança obesa, ela tá super saudável.
sinto muito lhe informar, ela não está, é uma criança obesa, depois é uma adolescente obesa, e para ela sair daquele inferno da obesidade, tudo que acarreta sabe, pesadelo. Então, realmente, eu sempre tive esse biotipo meio magrelo, mas assim, musculoso, né? Então, naquela época, realmente, meu corpo mudou de conformação, até as estruturas que eu imaginei que eu sempre ia ter, eu não tinha mais. Então, eu fiquei super faceira. Quando eu conheci meu marido vinha de um outro patamar, ele estava assim, né, tipo, não julgando nem nada, mas era mais convencional, ele tomava álcool, ele chegava a fumar cigarro, enfim. Então, e quando eu conheci ele, eu estava prestes a experimentar jasmurrina e viver de luz, tá? Aí eu me lembro que ele falou, não, por favor. E eu pensei, cara, eu tô feliz, deixa eu curtir isso daqui, vamos pegar o caminho do meio. Então ele vinha em casa, a gente comia frutas, ele olhava o que eu comia, ele falou, deixa eu provar isso daí. E a gente foi se encontrando. Então eu coloquei um pouco de água no meu vinho, como se diz na França, né? Para ter essa socialização. Eu não tomo álcool há muito tempo. Na França, eu começo muito cedo, eu também larguei bem cedo, porque não condiz com esse estilo de vida, né? Só que por que eu optei pela desidratação? A alimentação francesa nunca me agradou. Só me agradava as caixas de fruta do sol, pêssego, dura, sabe? Damasco, nectarina, melão, melancia. Eu me atracava nisso, que a gente acampava 2 meses todos os anos com os meus pais num lugar sem água, sem eletricidade. Adoro, na beira do rio. Bem simples também. E isso eu adorava. Agora, o resto, nunca gostei. Mas eu comia carne por identificação pelos meus pais, meu pai principalmente, né? E, na verdade, a desidratação eu senti necessidade, depois de 2 anos dessa vida puritana, digamos, né, seguindo os higienistas e tudo mais, por falta de textura, por vontade de uma crocância, assim, sabe? Eu sou a rainha do molho, cara, eu faço geleia, molho, qualquer coisa, doce, salgado, fala, é comigo, adoro. Mas sabe aquela crocância, aquele contraste? Eu queria contraste, eu queria seduzir a galera, porque tem para muita gente, crudivorismo é comer alface e tomar água, que chatice, que coisa insossa, e eu queria desafiar isso daqui, porque para mim, sabe, carnaval no prato, eu tô feliz, eu mudo molho, pode ser mesmo os vegetais, eu tô satisfeita, e eu não tenho essa apegada, assim, à comida francesa, nunca tive, nunca terei. Eu sou muito exótica, como diz meu marido. Eu não tenho apego, muito fácil para mim abrir mão. Aí, a desidratação, na época, quando eu estava nessa fase de higienismo, tem muita gente que me condenava até por comer brotos. Falei, caramba, cara, quantas igrejas, né? Deixa eu viver a minha criatividade. Eu estou feliz, está fazendo bem ao meu corpo. Assim seja, não é? E aí dizer que eu não estou fazendo mal, não estou pregando nada, eu não estou condenando nada, faço o que quiser, liberdade é o valor mais fundamental na minha pessoa. Eu não gosto que mexa com minha liberdade. Você imagina como eu estou nesse momento, né? E aí, o que acontece? A desidratação, eu comecei a brincar no sol, né? Colocava uma assadeira furadinha, aí eu fazia com as minhas sobras de leite, uns negócios assim, como sou muito alquimista, eu sou alquimista com molho, eu sou alquimista com qualquer coisa. E eu colocava um voal para evitar a mosquitaiada e deixava lá. E daí eu fiquei pensando, e eu moro perto do Paraguai, e falei, quer saber? Aí eu via lá os norte-americanos, na verdade eu não tinha galera aqui no Brasil, não existia muito, né? E como eu falei para muita gente em outras oportunidades, o ser humano é um bicho social, sem conexão social, você morre. Teve uma experiência no passado que foi feita, né, com crianças órfãos, né, bebês. Um grupo recebia os cuidados fisiológicos sem afeto e o outro cuidados fisiológicos com afeto, ou sem afeto morriam. Então, é esse dizer que, para nós, a socialização é mais importante do que beber e comer. Esse é o grau que tem que penetrar no consciente coletivo agora. O que está rolando? Isso vale desde o par, desde o bebezinho que está mamando, porque o bebê, quando está mamando, gente, ele só busca o olhar da mãe, só isso. E hoje em dia não tem mais olhar da mãe, porque a gente fica aqui, ó, dando de mamar aqui, no celular. E o bebê está aqui, procurando o olhar da mãe, é a única coisa que ele busca, né? E não Isso tem... contribui em 90% do seu desenvolvimento neuronal. Da felicidade também, né? Depois da falta de felicidade. Exatamente. E então, eu cheguei na desidratação por experiências com sol, e eu cheguei, como eu falei, moro perto do Paraguai, eu estava dando aula para uma pessoa que tem um depósito em Miami lá, e enfim,
Eu falei, cara, eu vou comprar uns desses maquininha lá para ver no que dá, né? Só que lá na América do Norte a energia é muito barata. Então, tu tem uns aparelhos 700 watts, né? Tu faz uma noite de desidratação e tchau, né? Daí eu falei, ah, legal, mas aqui é inviável aquilo. E eu conheço uma pessoa bem engenhosa, assim, um engenheiro com quem a gente trabalha até hoje, a gente se conhece há muitos anos, né? E eu falava para ele, caramba, vamos fazer uma coisa que eu sinto que, assim, eu adoro, eu vou fazer para mim, retificando os erros dos modelos estrangeiros que eu vejo, né? Que é essa potência, o barulho, a imprecisão da temperatura, o espaço entre as bandejas, enfim, o material que é plástico, não vejo porque, enfim. Daí eu falei para ele, vamos fazer ele assim. Daí a gente desenhou o modelo juntos, isso em 2016, eu estava grávida da Lilu, e eu falei, cara, e foi isso, na época o circo ficou fraco, né, que meu esposo trabalha com circo e tudo mais, então foram meus desidratadores que nos fizeram literalmente comer nessa época que eu estava, né, com a minha bebê pequena, e esses estudos eu compartilhando, e a desidratação para mim, o que que ela me permitiu fazer? Ela fez esse casamento entre a pessoa que está na alimentação convencional, mas está querendo vir para a alimentação saudável, mas vê o crudivorismo sem desidratação, sem, né, como uma coisa meio, ah, não, não quero isso para mim. Então, o desidratador, ele pega e ele te traz, como você falou, o carinho, o conforto, essas comidas. É pizza, é bolacha, é pão, né? Essas coisas meio salgado, intenso, crocante, essas texturas, uma granola top, uns corinhos de frutas, as balas, né, que a gente chama. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode, enfim. Daí eu vi que ali era para mim uma maneira de casar o útil ao agradável. Vamos fazer com que a gente chama as pessoas para um universo que vai fazer bem a vida delas e que conforta ela, que ela não vai abrir mão do que ela mais gosta. Entenda? Então, no veganismo já tem isso. Tudo que te faz assim pirar na alimentação convencional, a gente reproduz no veganismo. Fácil. Então, isso daqui já é um passo, né? E quando a pessoa quer se jogar nessa alimentação viva, que é uma coisa que dá medo, porque eles acham que né, socialmente é difícil, que a organização é difícil, que é caro, sei lá que, né? Todos aqueles mil desculpas. O desidratador, ele te traz esse conforto. Não, mas é um forninho elétrico. Então, é alimentação viva, porém... Deixa eu te cortar, Anne, rapidinho. Para quem tem aluno aqui que talvez nunca tenha escutado falar da alimentação viva, tem muita gente que já acompanha, que já pratica, mas muita gente não entende ainda o que seria alimentação viva. Fale um pouquinho o que é alimentação viva, porque aqui, Anne, no curso do Rolinho de Fruta, a gente fala muito em desidratação, principalmente das frutas, acima até de 55 graus, até 60 graus. Então, porque a nossa visão é um pouco comercial, né? É para a gente ter aquelas frutas bonitas. Esse encontro com você é também para a gente trazer um pouco dessa visão, o porquê, quais são os benefícios da gente fazer justamente a baixa temperatura, né? Então, na verdade, assim, ó, eu acho que desidratação é uma técnica que parece com cocção. Rapidinho, tem até um bordão que a Anne fala, que eu sei que fala no grupo, que não é desidratador, tá, gente? É desidratamor, né? E assim, a vantagem você tem que pensar assim, ó, eu sou vida, né? Eu sou um conglomerado de vírus e bactérias, muito mais do que células humanas. Então, vamos parar com essa pira que está sendo aquele câncer da família planetária naquele momento. Você é muito mais vírus e bactérias do que células humanas. Esse corpo aqui maravilhoso. E são um monte de entidades, vamos chamá-las assim, por falta de outras palavras, que querem o bem daquele conglomerado incrível aqui, tá? Conforme a sua vibração, isso vibra a favor, ou, né, o aí vai para a degeneração e vai para o composto. Então, assim, a desidratação, quando você faz em baixa temperatura, você mantém o quê? O que é a vida dentro do alimento? Mas o que é essa vida dentro do alimento? O alimento, dentro dele, ele tem enzimas. Você provavelmente aprendeu na escola que quando você mastiga, você tem as enzimas lá, né, na sua saliva, que vão começar a fazer uma pré-digestão, aí chega no seu estômago, tarará, mas a gente nunca olhou para uma perspectiva diferenciada. Você talvez nem saiba que no seu alimento também tem enzimas que iam contribuir maravilhosamente bem para o seu processo digestivo.
E aí, o que acontece? O que vai fazer? Como a diferença? A sua assimilação vai ser melhor. A sua relação com esse alimento vai ser muito melhor. Ele tem uma bagagem até antisséptica, tá? Tem muita gente que fica na neura de passar, né, o seu alimento na água sanitária. Por favor, para de se envenenar de uma vez, sabe? Tipo, o alimento orgânico, né? No máximo, você vai passar uma água Kangen 2,5, que é uma água que tem o pH muito ácido, e dentro de 30 segundos ele vai eliminar os patogênios, os mais comuns, que nem sequer a água sanitária consegue, às vezes, né, penando depois de 5 minutos. Ali nós temos isso documentado em 30 segundos. Mas o que você tem que entender é a sua vibração. Se você está sempre pensando em acidente, em zica, no pior cenário e tudo mais, você se transforma num imã para zica. Se você pensa coisa densa, você atrai coisa densa. Isso não é poesia, isso é física quântica. Então, imagina só, você tem seu alimento e ele é vivo. Você vai pegar um alimento vivo e enfiar dentro do seu corpo vivo. A probabilidade de você vivenciar na carne, você é o que você come, ela se torna assim uma coisa, né? Como diz a Ju para mim, nossa, dá vontade de catolicizar todo mundo, sei lá, fazer, né? Você quer pregar aquilo ali porque você se sente tão vivo, tão incrível, tão vibrante, que você fala, cara, o mundo tem que saber daquilo ali. Só que daí tu te depara com o quê? Você é ecochata, você é radical, você é extremista, você é a loucona de serviço. Não, essa daqui, né? Meu próprio pai me descreditava na frente das amigas, sabe? Mas eu ficava lembrando dentro de mim, o tempo trabalha para mim. Os ecossistemas estão morrendo, infelizmente, as pessoas estão morrendo. Eu estava ouvindo uma live de uma doutora maravilhosa que está fazendo um trabalho sensacional no Brasil neste momento, assim, para tentar empoderar as pessoas e despertar as consciências. E ela estava falando assim, faça uma análise do seu sangue e você vai ser surpresa, porque talvez você ache que você está tudo bem. E ela falando, nesses 2 anos de pandemia, eu analisei muita gente, e eu vou falar para vocês, eu encontrei somente apenas uma pessoa realmente saudável nesses 2 anos que centenas, milhares de pessoas consultaram comigo. Então, assim, o que isso quer dizer? Que as pessoas estão adoecendo. E que eu pensava comigo, cara, eu tô nesse patamar de saúde vibrantes, assim, porque tudo que eu boto para dentro vibra muito alto. Então, o alimento vivo, ele vibra muito alto. Então, quando você vibra muito alto, você não condiz vibracionalmente com doença, você não condiz com vírus pegando e fazendo você degenerar, você não condiz com candidíase, você não condiz com acidose generalizada, com doença neurodegenerativa, você não condiz com miséria. Entende? Você condiz com o quê? Com vibração de abundância, você tem uma saúde plena, não é, Ju? Meu, tive meus 2 bebês, que segundo a medicina convencional, eu ia ter gravidez de risco. Por quê? Porque eu tinha 36, eu tinha 40 anos na cara. Eu tive um parto com 40 anos que eu desejo para todas as mulheres do mundo, o melhor do mundo, com bebês extremamente saudáveis e maravilhosos. Então, assim, que é isso? Meu corpo tá com uma disposição que muita jovem de 17, 20 anos não tem. E não é para me gabar, é porque eu vejo, eu tenho gente que consulta comigo com 20 anos a menos do que eu e tá acabado. Ju, antes de eu fazer esse trabalho com as pessoas, eu levava estudante para o meio do mato. Eu já tinha 30 e poucos anos, ele tinha uns 19, 20, 21, eles não me acompanhavam. Entende? Eu era aquela magra. Cara, eu não sou magra, não. Só que eu era muito resiliente. Por quê? Porque a gente cultiva. E por que a gente teve gravidez saudável? Porque antes de conceber os bebês, a gente cuidou da nossa genética. Eu trabalho muito com íris, né? Que são a extensão mais remota do seu cérebro. Ali está escrito como que você está organicamente neste exato momento, emocionalmente também, e todos os traumas da sua vida também. E sabe o que eu posso te dizer? Quem quiser conceber agora, escuta bem isso daqui. Começa a cuidar de você, da sua genética e do seu parceiro. Pelo menos, idealmente, 24 meses antes de conceber. Mas, no pior dos cenários, a partir de agora. Porque é assim que nós temos. O máximo que você conseguir, faça. Cuide-se. Cuide da sua genética agora, né?
porque é esse material que o bebê vai pegar para E você sabe que o material, uma vez eu li uma figurinha que era o seguinte, a minha genética, eu já tinha energia na barriga da minha avó, quando a minha avó era jovem, né? Que ela já tinha os óvulos, que já tinha o óvulo da minha mãe, que já pertencia ao... Então, eu já tenho registros emocionais e registros fisiológicos da minha avó. Olha que legal, né? Então, a gente vem nesse processo, se a gente pode cuidar do nosso corpo, da nossa energia, da nossa parte fisiológica, antes de conceber um bebê, você vai ter uma Nossa, e vitalidade esses muito bebês maior. são outra coisa, não são bebês fraquinhos, são bebês com uma disposição inacreditável, que vem te ensinando, que vem desperto pra caramba, né? Porque eu tenho Incrível. uma dimensão artística na minha vida, meu Deus, esses bebês mergulhados nisso desde pequenininha. Imagina, a Lilu apresentou a primeira vez, ela tinha 18 meses. 18 meses. Então, hoje é uma criança de 5 anos que quer fazer lira, cantando, oitavando a mãe, se nunca ninguém está ensinando isso, e se ela pudesse também tocar um violino, ela vai fazer, ela entende os 4 idiomas. Meu Deus, esses bebês são, sabe, tudo que tu quer na vida. Então, assim, voltando à desidratação. É isso que eu ia falar. Vamos voltar, porque senão a gente vai ficar até de noite aqui falando disso. Olha só, Tá. eu acho interessante, eu acho que eu nunca cheguei a abordar tanto esse tema aqui com os alunos do pessoal do Rolinho de Fruta, né? A gente tem muitas máquinas aqui no Brasil, muitas máquinas vindas de fora também. Agora, quem quer trabalhar com alimento vivo, Sim. a máquina da N que ela produz lá em Foz do Iguaçu, ela manda para o Brasil todo também. É muito Sim. interessante que ela tem 250, é isso, de potência? Mais de 300 já. Não, 200 e quantos de potência? Ah, watts, perdão. Achei que tu falava a quantidade de Não, aparelhos já em funcionamento. Não, são 250. 250 watts. Então, é uma potência baixinha. Ele fica funcionando Sim, com horas, gasto mínimo, dias. com um gasto ínfimo de energia. Então, para quem quer trabalhar com alimento vivo, é um excelente investimento o aparelho que a N Sofia produz. Agora, é um aparelho doméstico, né, N? Para a gente produzir, para preparar para a própria Sim, família. sim e não. Porque, na verdade, nós temos dois modelos, e quem tem sítio, quem tem MEI, que faz produto para vender, ele pega um Você já modelo tem um maior. produto maior. Não é uma estufa de tamanho industrial e nunca, não é meu foco. Mas esses aparelhos de tamanho maior, eles atendem esse público também. Mas Então, nós temos esses dois focos. é o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu acho que o maior legal disso tudo é a gente conseguir trabalhar com o que a gente tem, com produção local, o que você produz no seu local, né? E conseguir compartilhar e vender esse produto para as pessoas próximas. Até Sim. para quê? Para ter aquela questão que a gente comentou da economia da embalagem, né? Porque Saúde eu vou planetária. dizer que é um dos maiores desafios para mim é lidar com essa questão da embalagem, porque eu quero ter a embalagem mais bonitinha. E o melhor de tudo é quando a gente faz um produto que a gente pode entregar diretamente na mão do seu cliente, né? Que ele Então, possa colocar no vidro dele. Ó, tô aqui com o meu potinho de. eu, Ó, eu ia te falar, eu sou fã de vidro. Sou fã né? de Olha que vidro. delícia. Então, e assim, ó, Estilozinho desidratado. se tem um recado muito importante com a desidratação, como com a alimentação viva, como com qualquer mudança, é que assim, ó, tenha suas próprias experiências. Sabe? Porque tem um bicho-papão que se cria em volta daquele ali, a pessoa fica, ah, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Será que é complicado? Será? Porque é uma alquimia nova que você vai realmente, vamos se alfabetizar novamente. E o meu recado principal é isso, ó. Comece simples. Meu, corta uma banana em rodelinha e joga lá no desidratador. Bate lá no liquidificador e joga no desidratador em forma de círculo para tu ver aquela panqueca topíssima. Aí depois tu recheia com o que tu quiser. Tu vai poder fazer com tua criança pequena. Ah, enjoei de banana. Começa a misturar com outras coisas. Ou faz o que a Ju tá fazendo. A frutinha em si, ela já vem sem pacote. Ela é fantástica. Aí, assim, a dica que eu tenho para embalagem... Eu dou uma complicada. Eu que estou dando uma complicada, tá, gente? Claro. Desidratação é simples, é tudo Não. maravilhoso. A gente É como que tudo. É como tudo. A alimentação pode ser extremamente simples. Tu abre a melancia, pega uma colher, acabou. Como pode ser requintada. Eu posso fazer um cannelloni, né? Alimentação. É muito Na verdade, sofisticado. É simples, mas é muito sofisticado ao mesmo tempo. É muito nobre, é muito top, porque é um produto riquíssimo. Sim. E a vantagem, o que eu vejo assim da desidratação é que tu aproveita tudo. Tipo, por exemplo, a sobra do leite vegetal. Meu, qualquer pessoa que está na alimentação vive sempre me fala, mas o que eu faço com isso? E assim eu pensava, eu sempre coloco em tudo. Às vezes eu usava para engrossar molho. E aí outras vezes eu fazia bolacha, fazia pão de alho, eu fazia pizza, enfim.
pão, né? Para substituir, às vezes, a farinha de Aliás, cevada. gente, para quem quiser procurar o contato da Anne, como é que é o seu site? É justamente Pão da Sofia. Pão da Sophie. pãodasofie.com.br. Aí o motivo Então, pelo qual se chama pão da Sophie é antes da desidratação. É porque teve uma época, como eu te falei, no Brasil, que foi meio broca para mim, como meu trabalho não era pago, eu cheguei a morar no meu carro, né? E aí eu comecei a fazer feiras da cidade, vendendo pães veganos e produtos de limpeza naturais e biodegradáveis que eu acondicionava em garrafa PET recicladas. Então, assim, o povo me olhava como um maior ET, né? E só que aquilo ali me permitiu voltar para uma condição de vida, né? E aí ficou, né? As pessoas conheceram o veganismo aqui em Foz através do meu trabalho. E eu me lembro que um papo assim, tinha umas 800 pessoas que passavam naquela feira domingo de manhã. E aí eu me lembro, eles olhavam o meu stand, que era todo diferenciado. E eles falavam, mas o que é isso daqui? Daí eu falava, é pão vegano. Aí o pessoal, pão o quê? Eu me lembro sempre da expressão, pô, o quê? Nem sabia o que era vegano, entende? E assim, foi uma pedra angular na minha vida. E ficou pão da Sophie, porque realmente o desidratador, meu, um pãozinho quentinho no desidratador. Cara, tu esquece que é uma alimentação viva. Uma pizza desidratada, qual que é a diferença? A única coisa é que ali tá viva, ali tá morto. É a única diferença, sabe? Não são os mesmos ingredientes, mas você chega lá. E melhor de tudo, uma vez que você entende, você pode fazer isso com tudo. O que tu ia jogar fora, tu vai aproveitar. A sobra do suco verde dá para fazer cracker. A polpa do leite é para fazer pão de alho. Você entende? Então, o desidratado. A banana tá passando. Deixa fazer uma bala de banana. Sabe? Então, assim, eu vejo o desidratador como seu amigo da saúde planetária. Ele gasta pouco, tu reaproveita o que tu ia jogar fora na composteira, eu espero, né? Não no lixo comum. E, enfim, ele é um camarada, ele permite socializar, né? Os crackers, todas as pessoas que comem convencional adoram. As crianças que começam a nascer os dentes, lembre-se que até os 3 anos estabelece as preferências alimentares do seu filhote. Então, invista naquela época em hábitos alimentares saudáveis, tá? Às ó, vezes eu... alguém pediu aqui, inclusive, ó, gostaria de saber sobre alimentação viva na introdução alimentar. Aproveita aí, Então, eu depois a gente tenho pode falar um escrito pouquinho. Eu tenho escrito um livro, tá lá no meu blog, sobre quando a Lilu estava na minha barriga, gente. E eu pensei, caramba, eu tenho que vivenciar isso daqui com as minhas pequenas, né? Então, o que que eu fiz? Eu escrevi um livro. Eu tenho um livro de receitas festeiras, que é um pequenininho, lá que tem umas 15 receitas, e tem um livro mesmo que vai te explicar o que que tu faz se tu não tem leite materno, não tá vindo, né? O pediatra vai te falar que o teu leite está fraco. Não existe. Tu não tem leite por X motivo, deu mastite, sei lá, alguma coisa que tu precisa dar um tempo, você está tomando antibiótica. Temos o plano B ali e também um monte de receitas para introdução dos sólidos. Não tenham pressa, tá? Se não tem dente na boca, o intestino e a flora intestinal não está pronto para receber os alimentos sólidos, então vai com calma, acompanha o seu bebê, não o que a sociedade diz que tu tem que fazer. E lá dentro tem mais de quase 50 receitas para todas as horas. Funciona, viu, gente? Funciona. Julinha, minha terceira, minha caçula, foi criada no BLW com alimento vivo por Sim, eles bastante tempo. adoram. Depois que eu fui introduzindo aos pouquinhos os alimentos que hoje eu não vivo de alimentação viva, mas foi muito lindo de ver e é possível sim, sim. E eu fui muito inspirada na Anne. Que top! E é isso, gente. Lembrando que, assim, o que a sua criança comeu até os 3 anos, quando ela for ter 15 anos, 12 anos no Brasil, vocês começam muito cedo, e que o coração dela estiver quebrado por um namorado que maltratou ela, emocionalmente ela vai querer correr por essas referências alimentares fundamentais embutido quando ela era pequenininha. Então, se você achou engraçada, né, que ela tome refrigerante e come Pringles quando ela tem 3 aninhos, quando ela tiver 12 anos, ela vai querer a mesma coisa. Mas se A você memória deu fica. bala de banana desidratada, um leitinho achocolatado, vivo, vegetal, tarará, é isso que ela vai querer, o seu apoio, a sua presença e essas comidas do bem. Invista, nunca você vai se arrepender. As suas crianças, elas precisam de vocês por inteiro, né? É muito fácil fazer uma criança e uma outra par de mangas, criá-la, né? E preparar ela por esse mundo complicado neste momento. E olha, por Então, incrível que pareça, parece que não, mas é até mais simples.
É como eu falei no início, eu comecei a facilitar tudo através dela, porque, gente, processar o alimento de forma mais natural. É Meu você Deus, diminuir o seu carrinho nas compras do mercado e muito. aumentar a produção do seu quintal, aumentar a coleta em volta de você, ou então comprar em feiras agroecológicas, né? Então, é aumentar esse consumo de alimentos em natura. E é Com simples. certeza. E aí, quando tu desidrata também, te dá essa liberdade quando você viaja. Você desidrata, você tem fruta É uma seca, né, textura diferente. né? Você faz uma granola, coloca num pó de vidro, a criança está com fome, uma barrinha de cereal que se fez ali. E que conforto de você saber tudo que ela está pondo para dentro. Tudo isso vai transformar, vai produzir material, minha filhinha, meu filhinho. Então, você ter essa consciência de, pô, é aveia orgânica, é tâmara de primeira, sabe? É frutinha que eu, sabe, orgânica e tal. Meu Deus, é inacreditável. Quando, sabe, a princípio talvez você ache que é muito empenho e tudo mais, depois tu vê tua criança, é uma criança que foi exposta ao convencional, digamos, meu Deus! E a noite e o dia, é chocante, dá vontade de salvar todas as crianças do planeta, de despertar todos os pais e também tem que trabalhar a aceitação, né? Cada um de nós está fazendo o nosso melhor, não estou no julgamento, mas é dizer que assim, quanto mais a gente puder expor, e você vai ser muito surpreso da adesão das crianças. Eu estou fazendo uma granola porque eu trabalho na escola Waldorf da minha filha, né? Eu participo assim da diretoria das comissões de Ativamente. alimentação e tal. E eu fiz uma granola, pessoal, né? A gente faz a granola e é assado, receita de Bela Gil e tal. Eu respeito muito Bela Gil, mas eu fiquei pensando, pô, não podia ser a receita nossa? Eu sou daquela que não se conforma, né? E daí eu falei, cara, eu vou fazer a granola que eu faço para mim, aqui em casa. E aí os professores educadores falaram para mim, Sofia, os pequenininhas adoraram aquelas barrinhas que você trouxe. E sabe, que delícia de satisfação de ver essas crianças que não foram ainda formatadas pelo sistema, se devorando aquela granola crude vegana. Caramba, que honra! Eu vou fazer de Não, novo sempre. Então as crianças adoram. Pão vivo, cracker. A minha criança de 20 meses, a Gabi, ela adora cracker com queijo vegetal. Mas se ela puder, o negócio dela é quiabo mornado, queijo vivo e pãozinho. Sabe, a cracker. criança, se ela cresce com esse paladar trabalhado, ela vai amar tudo, tudo que você oferecer para ela. Olha, para quem eu falei que eu tenho 3, né? O meu vai fazer 6 anos amanhã, meu do meio. Amanhã. E ele vai ser a primeira vez que ele pediu, ele me implorou que tivesse algumas comidas tradicionais de festa, porque ele vai em todas as festas do amiguinho e ele nunca teve um bolo com açúcar no aniversário dele, né? Então, ele agora está começando um novo processo, uma nova fase da vida dele. Mas eu consegui, até os 6 anos de idade, o doce oficial é só a balinha de fruta que você chama, né? Que aqui no curso a gente chama de rolinho de fruta. Então, as fitinhas de fruta, os outros formatos também, do docinho mais macio, também desidratado, foi a base da alimentação aqui em casa das crianças. Eles nunca comeram uma bala, uma jujuba, Não, então a Claro, gente conseguiu. gelatina de porco. Ju, nunca. Ah, não, ele vai crescer traumatizado. Não, vai chegar uma hora que vai comer de tudo. É claro que vai chegar uma hora que ele vai experimentar, né? Vai ser fato, ele vai estar. Mas ele vai ter esse paladar para as outras coisas, ele está aberto para. Eles têm consciência do que faz bem para ele, do que não Não sei faz, os do que é o seus, mas sabor. eles não te perguntam? Porque assim, a Lilu me pergunta, sabe? Tipo, as balas, ela adora bala de banana, né? E aí ela vê esses pacotinhos quando ela me acompanha no mercado. Raramente vou no mercado, gente. É só para comprar Elas não papel, sabem. papel higiênico, bem dizer. Eu não compro comida no mercado, não tem lugar para comprar comida lá. E aí, assim, ela vê esses pacotes, daí ela fala, mamãe, aí ela vê o desenho de morango, né? Daí ela fala, isso daqui é de morango? Eu falei, não, é sabor artificial de morango. Mas É como que isso é que eu feito? falo. Daí eu falo, é sintético, é artificial. Mas não tem morango? Não tem. E eu falo, aquilo ali é feito com gelatina de porco, gordura de porco. O porquinho. E assim, não tô assim, eu quero Não é traumatizando, traumatizar, gente. É eu quero falando a verdade. cultivar minha filha. Pô, se todas as crianças traumatizadas fossem que nem a Lilu, o mundo tava salvo, viu? É assim, eu digo isso não com arrogância, e sim com, tipo, observando. Vamos ser factual, gente. É. A Lilu nunca tá doente, a Lilu tem que ser, sabe? E ela, claro, ela gosta de um arroz e feijão, ela come orgânico, se possível, tá? Mundo do meio, caminho do meio, sempre. Mas assim, por quê? Porque eu não quero briga com ninguém. Ela gosta de ir na vovó, comer arroz e feijão da vovó, e tá ótimo. O papai come arroz e feijão, eu vou brigar com meu marido? Claro que não.
Mas eu explico para ela de onde vem as coisas. Por quê? Porque eu acho que mesmo com 5 anos ela entende, sabe? Tanto é que ela me falou lá na escola, um dia teve um problema com a entrega de um bolo e tal, e os educadores foram correr, tinha ovo de galinha, né? E leite de vaca. E daí ela sabe, ela fala, não, mãe. E ela, por opção, ela fala, não, eu não como, porque não. Não, eu não como bebezinho de galinha, eu não como, sabe? Tipo, e não é porque a mãe se tá mentindo para ela, tá fazendo a cabeça. Não, eu só tô explicando. Carne é cadáver. Ah, meu Deus, como que você pode falar uma coisa dessa? Pô, mas não é cadáver, eu sou bióloga. O corpo, a partir do momento que a vida foi, é um corpo em decomposição, chama-se cadáver. Ah, é muito chocante falar isso daqui. Desculpa, para Não, mim é cadáver eu não falo aqui para os meus filhos, eu acho uma palavra forte, realmente. é Mas eu falo a forte. verdade, ó, isso é um animal, Bicho isso é morto. tinta. Quando pega uma balinha no mercado, alguma coisa. Então, eles custaram a olhar, você sabe? Que eles custaram a olhar, porque como eles não sabiam que aquilo tinha bala, que era doce, eles passavam pelo corredor de doces, nem ligavam. Se fosse outra criança, já ficaria. Eu custei a eles perceberem que aquilo ali era um pacotinho de um doce ou de uma balinha. E quando eles começaram a me perguntar, eu comecei a falar: meu filho, isso é tinta. Você quer comer tinta? Ah, você pode até provar, se você quiser provar, mas não é uma coisa que vai te fazer bem, não vai te trazer vitalidade, vai te dar dor de barriga, enfim. Então eu falo a verdade. Eu acho que eu não estou causando nenhum trauma, né? E é isso. Então, hoje, amanhã, é o aniversário dele, ele me pediu, mãe, por favor, você pode fazer um bolo? Eu quero um bolo de chocolate, bem docinho, e que todo mundo possa comer, que todo mundo vai cantar parabéns com o meu bolo e que todo mundo vai comer o meu bolo. Eu falei, tá bom. Então, Eu tenho uma receita que eu faço para a escola da encarar. Lilu, que é um bolo de chocolate que todo mundo adora, fofinho pra caramba. Não tem açúcar, mas ele é docíssimo. Então, assim, tipo, sabe, é sempre assim, tipo, não é que ele quer açúcar. O açúcar é pior do que cocaína, então vicia 300 vezes mais. Então, assim, tipo, a Lilu eu explico para ela. Daí, assim, como ela é musical, eu falo, não, e eu vejo, né, a criança que come açúcar, ela fica porque é muito estimulante da criança, assim, principalmente quando ela não tem costume, pior ainda, né? Ela fica assim, né? Então, assim, ela não quer isso para a vida dela. Então, sabe, tu pode fazer, tem outras alternativas. Ah, tu pode usar melado orgânico, por exemplo, por que não? Tu pode usar paz de tâmara, por que não? Né? Mas o que eu quis dizer é porque aqui em casa os bolos sempre foram de banana mesmo, porque a banana é mais fácil de adoçar, eu não preciso usar nada. Então, mas eu consegui disfarçar um pouquinho até os 6 anos. Então, agora vai ser a primeira vez que eu vou fazer um bolo. E estou muito grata com isso, eu acho que foi valeu a pena. Valeu a pena, não traumatizei. E de repente ele não vai gostar. Se eu como açúcar, eu tenho dor de cabeça imediatamente, me anestesia toda essa parte aqui. Exatamente. Sabe? Então o corpo fala. Por quê? Porque faz muitos anos, sei lá, faz 15 anos mais. Então, assim, tipo, sabe, eu não posso. Então, de repente, o corpo do teu pequeno rejeita aquilo ali. Sabe? É isso que eu vejo a graça da coisa. A gente tem que confiar. Sabe, um dia eu cheguei a somatizar fisicamente, né? Aí falando com um amigo meu que é biodescodificador, que ajuda você a entender por que o corpo está te dizendo através dos males que você somatiza. E daí ele falou assim, ó, mãe, não se esqueça disso, mãe é mel, pai é proteção. Deixa o papai cuidar da proteção. Aí eu tive a sacada, porque eu pensei, cara, eu amo elas tanto, as minhas filhas, que esse amor é a proteção delas, sabe? Eu vou assim garantir, eu confiar tanto nela que elas vão conseguir, tipo, ter esse discernimento, né? Esclarecê-las ao máximo. E realmente o que eu vejo é que mãe é mel, entende? Esse negócio de eu tenho que proteger a minha filha, ele falou outra coisa para mim, ele falou, você também não pode cair nesse negócio de esse bolinho não vai matar a sua filha. Não seja uma mãe tóxica. Naquele momento ele falou aquilo ali, eu olhei o cara assim, eu falei, nossa, tu tá aqui querendo fazer o melhor e de repente, por querer impor uma coisa que não cabe nessa sociedade maluca, você vai ser aquela coisa rejeitável. E eu tenho esse exemplo na minha família. Eu tenho meu sobrinha, a mãe quis
só que a mãe não tomou tempo de explicar, a mãe mesmo tinha um desequilíbrio em relação à alimentação, aí ele olhava para ela e ele falava, eu quero comer uma coisa muito química agora, sabe? E era de provocação, era de não resolução. E a última coisa que eu quero é que a minha filha fala, sabe? Ah, eu nunca posso comer nada que eu quero. Ela pode comer tudo que ela quiser. Eu faço chocolate, eu faço sorvete, eu faço pizza, eu faço pipoca, eu faço o que tu quiser, eu faço bolo, claro, sabe? Tudo ela pode. E então, quando alguém vem me falar que eu estou traumatizando minha criança, eu não recebo, sabe? Eu pego assim com todo o amor do mundo, reafirmo o amor, mas olha, gente, cada um faz o que pode com o que tem. Eu estou tentando, no nome do amor, fazer o melhor. É E a isso. desidratação adianta pra caramba. Ajuda Porque muito. realmente te dá essa satisfação, né? Essa Marília escreveu aqui. Marília é uma querida mestra aqui também. Ó. Arroz com feijão afogado na panela de ferro com banho de porco e alho. É bom demais. O que mata o homem é o estresse. Falta de amor, exatamente. Aqui a gente tem. Aqui a família é grande também, né? Então tem uma misturada aqui de temperos e de gostos também alimentares, né? Claro. O Gabriel, esse vai fazer 6 anos, ele fala que ele não pode ser vegetariano, que ele gosta de comer o animal, que ele fala. E aqui eu sempre falo o que é, ó, isso é o animal. Quando ele me pergunta, o que é isso, mamãe está no restaurante, eu falo, ó, isso aqui é coração de uma galinha. Então, uma galinha tá aí, é o coração. Mãe, mas é o coração mesmo? Eu falei assim, é. Então, às vezes, a criança também não entende. É importante que ela coma sabendo exatamente o que é. Já a Júlia, que cresceu os primeiros 6 meses, de alimentação ali crua, vegana, eu não fiz em nenhum momento proposital, assim, não vou dar. Não, eu fiz ali aceitando, harmonizando a minha alimentação com a dela, devagarinho, e ela mesma, hoje ela não aceita, mas por conta dela. A gente tem na mesa, às vezes a gente vai no restaurante, ela vê, e ela fala que não quer. É uma coisa dela, engraçado isso, né? Então, Uau. mas nunca Porque a foi criança, imposto. ela é única, né? Ela vem com Nunca foi sua imposto aqui em personalidade. casa. A gente respeita a opinião de cada um aqui, né? Cada um escolhe o que vai comer, mas é muito interessante essa coisa de falar o que é. Se me perguntar, eu falo. Sim. Mas é isso, muito interessante. Assim, eu quero deixar isso bem claro também, assim, eu posso ter palavras fortes, porque, assim, eu gosto de ser muito clara. Então, assim, ó, a criança, ela precisa entender que, tipo, né, porque a indústria, ela faz esses pacotinhos com uma vaquinha feliz, com uma flor na boca, aquela galinha super faceira com seus pintinhos felizes. Não, não é. A realidade hoje é um pouco impactante de ver, Ela né? é Se você olhar hipócrita. lá as vaquinhas, é impactante. De Hipócrita fato, pra quando caramba. você assiste todas as Netflix que existem falando de veganismo, você fica na hora, não como mais. Não tem como você colaborar, né? Não É sei como não impactante. tem. Mas é porque saiu um pouco do natural também, né, Sophie? Saiu um pouco do natural. Foi o que a Marília falou. Comer aquele porquinho de banha criado na fazenda, cultivado ali, Sim, é diferente daquele que com é. certeza. As Com pessoas hoje certeza. comem praticamente animal, né? Não comem as O glamuras, as coisas das industrializado. coisas, do industrializado. E é isso, É sabe? A isso. pessoa na fazenda, ela vai pegar a faca, ela vai matar o porco, ela tá consciente do que ela tá fazendo e ela criou coração ou Meu coragem, filho, não sei o meu como chama. 16 Enfim, anos é ela carnívoro, faz. né? A gente Né? chama. Agora, a pessoa que vai lá no mercado e compra aquele pacotinho plastificado, que não tem noção de nada, que fica patrocinando uma indústria horrorosa, é outro esquema. Hoje, ignorante, com todos os recursos de informação que nós temos, é uma opção, né? Então, assim, é por isso. Eu gosto de clareza, mas também meu pai é carnívoro, tá? Eu respeito meus irmãos, eles têm suas opções, as Então, pessoas da minha volta, e temos que respeitar o caminho de cada um. Eu só gosto de ser muito clara, para que a pessoa possa escolher uma vez que ela é esclarecida em todas as esferas da vida, né? Não só na alimentação. eu falo para o meu filho de 16 anos que ele se considera carnívoro, né? Porque só adora uma carninha, adora um churrasco. Eu pergunto assim: se eu te der uma faca, você vai matar o boi e tirar e estripar? Eu falo assim: Deus me livre. Eu falei: pois é, né? Comprar carninha é fácil, mas tudo bem. O importante é você ir entendendo e aos pouquinhos eu ir jogando a É sementinha e isso. você fazendo as suas opções. Muito bom. Sabe, eu fui criado por um pai carnívoro até, sei lá, até sair da casa dos meus pais, eu comia para esse elemento de socialização que eu falei para vocês, essa conexão com ele, mas nunca gostei. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí de casa foi largar todos esses produtos. Eu gosto de Ó, fruta. outra coisa que eu aprendi com você lá atrás foi o seguinte: a gente coloca no prato da criança geralmente uma carne muito bem refogada, muito bem temperada, e os legumes
sem tempero nenhum. É. Isso é uma coisa que eu trazia isso. Todo mundo traz na cultura nacional. Hoje é assim, né? Sim, Você vai em qualquer a gente não restaurante, gosta, ó. olha só, você vai no restaurante tentar comer um brócolis. Não, sem brincadeira, você não consegue, gente. É um brócolis feito na água sem sal. Então, Não, assim, a gente consegue o mesmo tempero de um bifinho acebolado, a gente consegue esse mesmo tempero num vegetal rapidamente, ele até vivo, até de forma ali, ó, massageando os vegetais, a gente consegue marinar e ter um sabor muito forte, muito especial, sem fazer essa utilização das carnes. Então, Ju, deixa eu ver que tocou alguma coisa no portão, um segundinho. vai lá. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, vamos aproveitar a Anne aqui, né? Qualquer dúvida em relação à alimentação viva, aos crackers, vamos falar de cracker, né? Quando ela voltar, os biscoitinhos crocantes, o pãozinho que ela tem a receita no site dela é incrivelmente fofinho, inacreditável que não vai fermento, que não vai farinha refinada. Então, quem puder, vai lá no site dela e baixa a apostila dela, baixa as receitas que são maravilhosas. Cibele, depois você entra no site, tem o contato dela, eu coloco lá no grupo também, tá? O contato, você pode mandar mensagem direto para ela, e ela te manda foto, te manda modelo, tá bom? Então, vamos falar de cracker. Gente, alguém perguntou receita de granola, tá lá no meu canal do YouTube, eu postei várias receitas. Então, tem uma granola, que a gente fala, tem uma receita de cracker que eu quero que você comece com esse. Quando você receber seu desidratador, é muito top. Não tem farinha, não tem fermento, são pães chatos, né? Que são extremamente palatáveis, que tu pode variar ao infinito, e eu sempre falo, a saúde planetária é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, por exemplo, a gente usou o brócolis para fazer sei lá, um prato qualquer maravilhoso, e o talo, uso no teu cracker. Fica muito top, entende? Então, o cracker é a coisa mais simples de se fazer. O que eu sempre ensino é a simplicidade. Comece com uma receita certeira e depois se permita inventar por cima, né? Que nem você conhecer a partitura da música, depois se improvisa por cima. Não invente, eu vou improvisar já, sendo que você não pegou a manha. Como tudo, é uma nova alquimia, uma nova maneira de fazer. Então, toma o tempo de se educar para não ficar decepcionada. Que nem a pessoa que compra uma máquina de fazer pão e aí faz uma receita, não deu certo, abandona. Não, comece, deu tempo de, sabe, seja gentil com você, é uma jornada aquilo. Mas cracker é isso, no meu canal do YouTube tem várias receitas, tem vários vídeos educativos, no meu blog tem vários e-books, né, temáticos, desidratação, tem um livro bem interessante que eu escrevi para vocês aprender a pegar a manha da alquimia entre o lanche vegano e o lanche crudo e vegano. Então, eu te coloquei uma receita como que tu faria sal vegano e como que tu transmutaria essa receita para o crudo e vegano. Aí tu vê, então muda ali, a gente substitui por isso, faz assim, faz assado. Então, esse e-book eu acho que é legal para quem está transicionando, tá? E como vocês notaram, a Ju tá na fruta desidratada, eu sou mais na panificação desidratada, porque assim, eu vou falar bem meu coração, eu amo fruta. Então, assim, eu desidrato quando eu vejo que a fruta tá para se perder, ou eu desidrato ou congelo, né? Para aproveitar diferente, fazer sorvete, fazer couro de fruta, enfim, ou panqueca. Mas, assim, o que eu mais amo é aquela frutinha madura na ponta, colhida na árvore, na hora, tomo o sol até cair na sua mão ali, você pode ter a certeza que é a vibração mais elevada que você pode encontrar. Então, deixa eu aproveitar esse assunto, Anne. Por que o meu curso é focado realmente em fruta? Oh, meu Deus. E até fez uma marca. Meu amor, aqui a gente está conversando com a Ju, tá? Pode falar, Ju. E aí eu comecei a perceber o seguinte, a melhor forma de comer a fruta é exatamente dessa, quando cai do pé e a gente come, porque a atividade enzimática da fruta, ela vai se perdendo rapidamente. Ela já cai no seu estado, no seu ápice de maturação. Então, ela já está ótima ali. Então, eu comecei a perceber que para desidratar, para fazer os docinhos, eu não sentia necessidade de fazer a baixas temperaturas, porque para mim, a atividade enzimática estava ali quando a gente pega a frutinha e já... Quando a gente pega uma fruta que está na prateleira do mercado, ou que já está há muito tempo ali, eu não vejo
a necessidade da gente manter ali a atividade enzimática. Por isso que hoje eu me sinto tranquila em fazer uma desidratação a 50 graus, a 55, a 60 graus, que é da fruta. Agora, quando a gente está trabalhando com cracker, com alimento vivo, com uma semente que foi germinada, com algo assim que a gente quer trabalhar mais a vitalidade, é muito indicado que você faça a baixa temperatura. Que você E assim, trabalha a gente fala baixa temperatura, mas eu acho que eu não terminei de explicar a alimentação viva. Quando a gente fala baixa temperatura, é 42, 45 graus. Essa é baixa temperatura. Isso. Sim, você consegue assar um pão nessa temperatura. Consegue. Tá? Exatamente. Então, a gente consegue essa textura maravilhosa, que ela está falando dos crackers e tudo, com essa temperatura abaixo de 45 graus. Tá? É possível. Então, é isso que é maravilhoso, a gente começar a entender o porquê, né? A gente tem essa liberdade. Ju, qual é a temperatura que faço? Você pode fazer a temperatura que você quiser. Né? Então, se eu falo que a banana é para fazer a tanta temperatura, você tem que entender, tem que ter esse conhecimento, que você pode fazer tanto ela no sol, com a temperatura ambiente, quanto numa máquina a baixa temperatura, quanto você pode colocar numa máquina uma temperatura mais elevada, né? Se você estiver trabalhando com um produto aí a nível comercial. Então, você tem que ter essa visão, esse entendimento do que é a desidratação. Exatamente, exatamente. E é isso, dá para variar ao infinito, né? Eu acho que assim, também, por exemplo, quando eu faço um pão tipo formato de pão no desidratador, a princípio eu vou para 55 graus, 2 horas, e daí o pessoal pode falar, não, mas então não é vivo. Não, não é bem assim, é porque para o alimento inteiro, todo o seu pão, só um pouquinho, alcançar essa temperatura, ele leva muito tempo. Então, não tem risco. O que vai causar esse aumento inicial de temperatura? Ele vai criar crosta. Então, você tem um pão vivo que tem crocância. Entendeu? Depois você já baixa para 42 graus e segue. Ah, mas então demora muito. Eu vou dormir à noite. E deixa a máquina funcionando. Muita gente pergunta assim, Ju, mas eu tenho que desligar porque eu vou dormir. Eu falei, meu amor, deixa a máquina ligada, ela vai funcionar e quando você está dormindo, ela está secando. Deixa ela funcionando lá. Exatamente. Tá? Então, assim, é só uma questão de organização. Lembra-se disso, sabe? A procrastinação é isso. Quando tu quer alguma coisa, tu fica, mas não é muito demorada, é muito complicada, eu não tenho tempo. Isso daqui você tem que ver o que está me impedindo chegar a esse momento da mudança que eu tô querendo. Parece que eu tô querendo, mas eu não tô querendo. O que está me impedindo? Sabe? Para a gente fazer mais esse trabalho de trabalhar sobre o nosso consciente e inconsciente, né? Mas a desidratação é um universo de muito divertimento, né, Ju? É criação eterna. Marília está perguntando, se crudívoro não favorece as bactérias, se trabalhar com baixa temperatura não favorece a ação bacteriana. Não, porque, como eu falei para você, os vegetais e as frutas, eles têm sua bagagem enzimática. Ele tem sua proteção também. A planta também tem um sistema imunológico. E aí, quando você faz esse processo de desidratação, é feito de forma a satisfazer o quê? Quando o alimento, você vai processar alguma coisa, tem 2 processos. Quando ele entra no desidratador, você tem a desidratação e você tem a fermentação, né? Quem faz os amados fermentados, né? Sabe disso. Só um pouquinho, meu amor. E aí, o que acontece? O desidratador vai te permitir fazer o seu processo de desidratação antes que o seu alimento entre em fermentação. Então, é um processo demorado, mas nem tanto assim. Não dá para você colocar um tomate inteiro, que é um alimento cheio d'água, nem cortando ela e esperar que aquilo ali vai dar certo com 42 graus. Você vai ter que fatiar, entenda? Prepara o alimento, mas assim, a gente dá toda a orientação, todas as guias, né, para você acertar. E a gente tem que usar os nossos 5 sentidos também, né? O negócio está começando a se cobrir de uma película branca, tá mofando, cara, tá fermentando, abandona, joga fora, não dá. Mas assim, muito facilmente você consegue fazer uma desidratação, sabe? Um cracker vai levar 6, 8 horas, um hambúrguer, mesma coisa, então não é muito tempo também, sabe? Você faz, desidrata, a sua casa vai ter aquele cheirinho maravilhoso, que lindo. E amanhã tá pronto para você comer, né? O processo de fermentação, sabemos que é um processo lento, então não se preocupe quanto a essa questão.
Agora, é muito importante a gente se preocupar com a higiene, né? Isso sim, porque Claro. você mantendo tudo bem limpinho, bem higiênico, você vai evitar contaminantes, porque, de fato, essa temperatura desidratada, essa temperatura mesmo de 42 até 60 graus é uma temperatura ótima para a proliferação Vida. de qualquer coisa. Então, vida. Vida. Então, a gente evitar, sim, né? A gente está sempre tudo bem limpinho, muito bem higienizado, bem trabalhado. Claro. Agora, tem as técnicas de desidratação. Você não vai colocar, foi o que ela falou, uma fatia de melancia grande a 42 graus, em 6 horas vai estar tudo azedo. Claro. Vai estar tudo estragado. Então, você quer trabalhar com alimento vivo, né? Tem que se educar um Aprenda as pouquinho, tá? técnicas. Isso, se eduque um pouquinho, faça as fatias bem fininhas. Quanto mais fininho, mais rápido vai secar. Tá? Né? E Isso é bom senso. é isso. Eu acho que foi maravilhoso, Anne. Muito obrigada, tá? É você, minha Por esse encontro. E o que eu queria mesmo era trazer essa visão, né, de vida, de estilo de vida. A Anne hoje ela não trabalha só com o pão da Sofia, ela não trabalha só, ela faz mil coisas, mil coisas. Ela fale um pouquinho, o que é mais que você faz? Ela é musicista, ela trabalha com óleos essenciais da do Terra. Quando ela me falou que trabalha com óleos essenciais, eu falei, uau, ela deve preparar o próprio óleo. Ela falou assim, não, eu trabalho com os óleos da do Terra, mas ela faz as alquimias terapêuticas para cada pessoa. Então, hoje você atende como terapeuta. Sim, eu trabalho assim com várias amuletas, né, para você alcançar a saúde otimizada. Então, essa água aqui é maravilhosa, água Kangen, sublime, uma água alcalinizante, fantástica. Os óleos essenciais é outro atalho maravilhoso para você ter uma farmácia em casa, produtos orgânicos de boa qualidade. Eu trabalho também, como você falou, eu toco flauta, né? E o meu marido, eu tenho uma trupe de circo, então volta e meia a gente está ali alegrando, enchendo a vida das pessoas de luz através de música, de arte circense e tudo mais. Eu trabalho com essa questão da iridologia, né? Para tentar auxiliar as pessoas a resgatar a saúde com uma avaliação. Aqui, pode continuar, tá? Eu trabalho com homeopatia, também me formei em homeopatia. E é isso, né? Localmente, assim, a gente pode fazer uns trabalhos também com dança afro. Enfim, sabe, eu vou falar para vocês. Pode ser que é uma coisa um pouco, meu Deus, quanta coisa. Mas para mim, tudo é muito simples, porque o denominador comum disso daqui é o quê? É pró-vida boa, pró-qualidade de vida. Todos esses elementos, todas essas coisas que eu faço é para promover a felicidade na vida. Gente, a gente só está aqui para esse intuito, ser feliz na vida, mas ser feliz conscientemente, né? Eu não posso estar feliz com a infelicidade alheia, né? Então, partindo desse princípio, eu faço tudo que promove essa felicidade. Então, é isso, muita corda no meu arco. Eu e a Ju somos pessoas reais, tá? Tem dias onde a gente arrasa, tem dias onde a gente garante o mínimo. E é isso, precisando, tem meu blog, tem o YouTube, vocês acham meu WhatsApp, sempre eu ponho ali. A íris das crianças, claro que dá para fazer íris a partir do momento que você nasce, né? O importante são fotos de boa qualidade. E, enfim, procurando o meu contato, vocês acham, a gente fala, e assim, a ideia, eu acho tanto a Ju como eu, nós queremos amparar, inspirar, através do exemplarismo e fortalecer essa capacidade que vocês têm para vocês resgatar essa soberania sobre a sua qualidade de vida, sobre a sua saúde. Porque se você tem isso daqui, não é desse planeta, eu acho que não. Olha, Cleide, Ele, você não é desse planeta. Te amo. Alguém colocou aqui, ó. Olha, mas eu fico grata. Presente, muito obrigada. Eu esperei por muito tempo esse encontro. É grande inspiradora para mim. Musa, linda. E é isso. Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo. E qualquer dúvida, eu vou colocar o contato dela lá no grupo. E tem o site dela que eu já coloquei aqui também. Tá bom? Beijo em todas, Anne. Gratidão imensa. Até logo.